Olá, mulheres inteligentes e antenadas do Juntas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar de um grande avanço civilizatório na nossa sociedade que impacta positiva e diretamente nós, mulheres brasileiras, que são as atualizações da Lei 12.965 de 2014, chamada de Marco Civil da Internet. O artigo 19 da referida lei, ele determinava que as plataformas de internet só poderiam ser responsabilizadas civilmente por danos provocados por conteúdos gerados por terceiros somente se, após dada uma ordem judicial, a plataforma ela não removesse o conteúdo danoso ou criminoso. Na prática, para que vocês entendam como funcionava, eu vou trazer um caso concreto de uma cliente para vocês, a quem eu vou chamar ficticiamente de Maria para lhe preservar a identidade. Em 2017, a Maria ela adicionou em seu Facebook um conhecido que a solicitou amizade, né? Ele residia próximo à sua casa e dias depois dele ser adicionado, Maria resolveu lhe dar os parabéns porque era aniversário dele. Contudo, após os parabéns, a Maria começou a receber investidas dele e ela se recusou, né? E inclusive parou de respondê-lo aí. Porém, naquele momento, ela não achou que seria aí o caso de excluí-lo da sua rede social. Mas alguns dias se passaram e Maria foi numa cachoeira, tirou fotos, postou, enfim. Foi então que o indivíduo, nos comentários das fotos, né, da Maria, ele começou a chamá-la de gorda, de velha, ofender a sua dignidade profissional, ao escrever que a autora ela recebia o mínimo possível e ao chamá-la de assalariada, né, com ofensas outras que não são passíveis aqui de reprodução, porque são muito piores, pois obscenas, né? Então, os conteúdos eles foram removidos pelo agressor. Mas ele ter removido, obviamente, não apaga o sofrimento gerado, né, a Maria, e não somente o que ela leu, mas também pelo que todos na sua rede social acabaram lendo, aumentando a sua dor e o seu constrangimento. Então, na forma como vigorava à época o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, no caso de Maria, o Facebook ele não poderia ser responsabilizado civilmente, tá? Pelos atos aí do agressor, pois que o conteúdo, inclusive, já havia sido removido, né, por ele. Então, cabendo à plataforma apenas a obrigação de disponibilizar o conteúdo a pedido do juiz, né? E aí, não cumprindo a ordem que lhe era imposta, aí apenas multa por descumprimento, que foi aí o que aconteceu no caso. Então, no caso de Maria, hipoteticamente, caso o agressor ele não tivesse removido aí o conteúdo, caberia então acionar a plataforma para que ela retirasse. E somente então, se ela não retirasse, aí sim a plataforma ela seria responsabilizada civilmente, porque a obrigação era em relação a ela retirar, né? Então, em 2025, o Supremo Tribunal Federal ele proferiu duas decisões e determinaram, né, como parcialmente inconstitucional o artigo 19, que são os conhecidos temas 987 e o 533 de repercussão geral, reconhecendo que a plataforma, desde o início, ela pode sim ser responsabilizada juntamente com o agressor. Esse entendimento ele decorre lá do nosso artigo 927 do Código Civil, que trata da famosa responsabilidade objetiva e determina que, independente de culpa, né, quando a atividade normalmente exercida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de terceiros. Eu explico. As Big Techs, elas são não são, né, as diretas causadoras do dano causado por crimes ou ofensas de terceiros, né? Assim como uma empresa de ônibus, gente, ela também não é a causadora direta do dano causado por um motorista. Entretanto, a atividade desenvolvida tanto pela Big Tech, como no exemplo, como na empresa de ônibus, né? Elas implicam em risco a terceiros, cabendo à empresa, no giro do seu negócio, o dever de diligenciar de forma proativa e coibir condutas criminosas, no caso, na internet, né, as Big Techs. Então, foi isso que as decisões de 2025 do STF modificaram. Agora, as plataformas, na prática, elas já entram no processo desde o início, desde que exista omissão, negligência por ato voluntário, né, ou ato voluntário, né, de lucrar com o impulsionamento de um conteúdo ilícito, né. Mas os avanços civilizatórios, eles não param por aí, né.
Ontem, dia 20 de 5 de 2026, foram assinados pelo governo federal 2 decretos, né? Que o primeiro é o 12975 de 2026, que atualiza o Marco Civil da Internet, obrigando as Big Techs a atuar de forma preventiva, proativa e proporcional para impedir a circulação massiva de conteúdos criminosos em seus ecossistemas. E o segundo, que é o decreto 12976 de 2026, voltado especificamente à proteção das mulheres no ambiente digital, como violência psicológica, perseguição digital, violência política de gênero, divulgação não consentida de conteúdo íntimo, ameaças e conteúdos que propagam ódio ou aversão contra mulheres, da seguinte forma: 1. Obrigação das plataformas criarem diretrizes focadas na segurança de mulheres e meninas, incluindo aí a proibição de geração ou modificação de conteúdo íntimo por inteligência artificial, as famosas deepfakes aí. E exigência, né, de salvaguardas ainda para bloquear essas práticas. 2. Empresas que comercializam anúncios agora também são obrigadas a arquivarem os dados para uma possível responsabilização e reparação de danos a vítimas. Em caso de violação das leis, bem como estão impedidas também de circularem conteúdos relacionados com crimes graves, como terrorismo, exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas, incentivo à automutilação e à violência contra mulheres. 3. Ampliação à proteção de mulheres no ambiente digital, além de estarem as plataformas e anunciantes obrigados a detalhar o que estão fazendo para a prevenção e as respostas que estão dando aos casos de violência online, estando agora obrigadas a implementar ações para impedir a disseminação de conteúdos criminosos, principalmente quando envolverem aí exposição de imagens de nudez não consentida, ainda que criadas por inteligência artificial. 4. Criação de um canal permanente de fácil acesso, que hoje não temos isso, né? Para os usuários denunciarem a divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento. A punição prevista é a retirada do material em até 2 horas após a notificação. 5. A vedação ao uso de inteligência artificial para a produção de imagens íntimas de mulheres também passa a integrar o escopo das medidas preventivas exigidas pelas plataformas. 6. Em caso de publicidade paga, havendo violações, as empresas elas podem ser responsabilizadas por falhas em prevenir as fraudes, golpes e crimes. Se não tomarem providências em tais publicações, a remoção do conteúdo, né, ele pode ocorrer imediatamente após a notificação. E 7. Por fim, a criação de uma agência reguladora que será chamada de ANPD, para fiscalizar as plataformas e garantir o cumprimento dos novos decretos. Tem que ter alguém para fiscalizar, né? Portanto, mulheres, adaptar-se aqui não significa aceitar a violência digital como parte da sua vida moderna. Significa compreender que o direito também precisa se adaptar para proteger as mulheres em espaços onde a violência mudou de forma, mas não deixou de produzir dor, medo e silenciamento. Eu sou Monique Trigoli, advogada, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!